Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de estudos sobre a Bíblia. Hoje falaremos a respeito do seguinte tema: qual é a mensagem predominante da Bíblia? E mostraremos aqui também algumas ferramentas que vão te auxiliar a ver esse quadro geral das Escrituras e assim facilitar o seu estudo, a sua compreensão, o seu entendimento das Sagradas Escrituras. Então, sem mais delongas, vamos tentar responder esta pergunta aqui: qual é o grande quadro que devemos ter em mente quando olhamos as porções menores da Escritura? Qual é o problema da leitura bíblica? A Bíblia, ela é uma unidade. A Bíblia, ela não se contradiz. Mas como já dissemos aqui diversas vezes, ela é um composto de 66 livros escritos há muito tempo por diversos autores dentro do intervalo de 1500 anos, etc. Então, se você perde a unidade das Escrituras, na hora de você analisar versículos menores, ou porções menores, melhor dizendo, você pode ter uma interpretação equivocada. Por isso que é importante nós termos o quadro geral da Bíblia em nossa mente. É isso que tentaremos mostrar aqui para você. Então, não tem como falar de Bíblia sem falar em Jesus Cristo. No vídeo anterior, nós falamos da pessoa e da obra do Espírito Santo, como ele nos auxilia na nossa interpretação bíblica, como ele nos ilumina o nosso entendimento e a nossa vontade. Falaremos agora neste início sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A pessoa e a obra salvadora de Jesus são o foco supremo da revelação de Deus. Então, a Bíblia, o foco dela é Jesus Cristo. E fim de papo. Tenha isso em mente. É o primeiro ponto. Esse ponto você não pode tirar da sua cabeça. O foco principal das Escrituras é Jesus Cristo. Em João, capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo mesmo diz, veja lá o que ele diz: examinais as Escrituras. Na época, o Novo Testamento ainda não estava pronto, então ele estava se referindo ao Antigo Testamento. E por que é importante a gente saber isso? Porque tem gente hoje em dia que acha que o Antigo Testamento não serve mais para nada, ignora o Antigo Testamento e o que vale é o Novo Testamento. Isso é um erro. A Bíblia, ela é inteira, ela é uma unidade. Não podemos ignorar o Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, o Antigo Testamento no caso aqui, só que, lógico, depois de o Novo Testamento estar pronto, enquadra a Bíblia inteira. Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Percebam, o Antigo Testamento testifica de Jesus Cristo. Em Lucas 24, 27, vai dizer o seguinte: Jesus Cristo dizendo também que, começando por Moisés, ele, Jesus, discorreu por todos os profetas e expunha o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Essa aqui é aquela situação do caminho de Emaús, quando tinha lá dois discípulos voltando, saindo lá da crucificação tristes. Jesus apareceu para eles e falou para eles. Começou lá desde Moisés e mostrou para eles como o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Por isso que temos que ter em mente que o foco da Bíblia é Jesus Cristo. Então veja que interessante, no início você tem a criação de tudo, Deus fez todas as coisas, está lá em Gênesis, então você tem um mundo perfeito. Você lembra aí que depois que Deus criou tudo, ele falou, viu que tudo era muito bom. Depois, na sequência, nós temos a rebelião dos seres humanos contra Deus, a entrada do pecado no mundo, a queda, aí tem o início, o processo aí de redenção, aí nós temos a figura de Jesus Cristo e a restauração. Esse é o panorama geral da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Trata disso, mundo perfeito no início, rebelião, Cristo e restauração. Então você percebe uma coisa bem interessante nessa linha de história da Bíblia. Nessa linha inteira aí, que nós tratamos desses 4 temas, você vai perceber uma coisa bem legal. Primeiro, a Bíblia trata da necessidade de Jesus, logo lá no início. Lá em Gênesis 3,15 já diz que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, lá no início. Então fala desde o início até o final. Então você vê a necessidade de Jesus Cristo para trazer a redenção. Você tem a promessa de Jesus, você tem a prenunciação de Jesus, você tem a encarnação de Jesus, você tem os ensinos de Jesus, você tem a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e, por fim, o retorno de Jesus. Ou seja, qual a conclusão? A Bíblia é um livro sobre
Jesus. Esse é o ponto principal. Se você lê a sua Bíblia sem isso em mente, há uma grande possibilidade de você interpretar erradamente o que você estiver lendo. Então tenha isso em mente. A Bíblia é um livro sobre Jesus. Admitida essa base cristocêntrica da Bíblia, ou seja, que Cristo está no centro da Bíblia, indicaremos agora algumas categorias organizadoras que podem ser proveitosas para que vejamos o quadro maior da mensagem da Bíblia. Agora é aquela questão que eu falei aqui, algumas categorias que podem te auxiliar no estudo das Sagradas Escrituras. Primeira dessas categorias, promessa, cumprimento. Em Mateus 5,17, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, um dos quadros que nós temos que ter em mente da Bíblia é isso também. Promessa, cumprimento. O Antigo Testamento inteiro praticamente ele traz a promessa. Do Novo Testamento, o cumprimento, que se cumpriu em Jesus Cristo. Então, ao falar da Bíblia, Jesus usou as categorias de profecia, promessa para o Antigo Testamento e cumprimento para a sua vida, morte e ressurreição. Então, você ter isso em mente também vai facilitar o seu estudo das Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento tratando de promessas, o Novo Testamento de cumprimento. Então, ao lermos a Bíblia, nós devemos nos perguntar: estou lendo a parte da promessa ou eu estou lendo a parte do cumprimento? Isso vai te ajudar. O próximo ponto: reino profetizado, reino inaugurado e reino consumado. Isso também é um quadro que te ajuda a ver a Bíblia como uma coisa só, como uma unidade, e pode também te ajudar na hora de estudar a Bíblia. Você pode perceber que Jesus ele começou o seu ministério anunciando a chegada do reino de Deus. Isso nós vemos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na sequência, em Mateus 12, 28, Jesus declarou que nele acontece a introdução do reino de Deus final, decisivo e escatológico. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então perceba, o reino está próximo, é chegado o reino e vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Mateus 8:11. Jesus também falou da consumação do reino de Deus no futuro. Jesus Cristo disse: digo-vos que muitos virão do Oriente, virão no futuro do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Veja que interessante essa perspectiva. Então nós temos ali, o reino está próximo, anunciando um futuro, é chegado, presente, e virão, no caso ali, simbolizando o futuro. Então você percebe o reino profetizado, você vê o reino inaugurado, você vê o reino consumado. Claro que essa consumação final ainda vai ocorrer, que é com a segunda vinda de Jesus Cristo. Terceiro ponto para ajudar a nós vermos a Bíblia como uma unidade e um quadro geral: a antiga aliança e a nova aliança. Uma aliança estabelece as bases de um relacionamento e as expectativas das partes envolvidas. Olha a aliança. Aliança. Uma aliança de casamento, uma aliança de noivado, uma aliança de Deus para conosco. Ela estabelece as bases de um relacionamento e as expectativas das partes envolvidas. Biblicamente, o relacionamento entre Deus e os seres humanos está fundamentado numa aliança. Nós vemos a aliança de Deus para com a humanidade desde o início, desde a criação do mundo. E depois, no decorrer da história, se você vê a Bíblia aí, você vai ver diversas alianças sendo feitas aí, Deus, seres humanos. E é interessante a gente observar que, por ter Israel quebrado pelo pecado a aliança feita no Sinai, aquela feita com Moisés, através de Moisés, é prometida uma nova aliança. Você pode verificar isso lá em Jeremias capítulo 31, versículos de 31 a 34. Eu não vou ler o versículo inteiro, que ele é grande, mas está aí na tela, se você quiser inclusive pausar e ler. Mas lá diz assim, ó: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então você percebe aqui a anunciação de uma nova aliança. E que nova aliança seria essa? Você vê lá em Lucas 22:20 que Jesus inaugura a nova aliança. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então você lê a Bíblia com essa perspectiva da antiga aliança e da nova aliança, facilita também o seu entendimento, entender a Bíblia de uma maneira completa, de uma maneira unida, sem conflitos. O Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Não tem nada disso. A Bíblia ela é uma unidade, não se contradiz, e temos que ter isso em mente na hora de estudarmos a nossa Bíblia. Devemos entender as estipulações da antiga aliança como tendo a intenção primária de profetizar e preparar as coisas para a necessidade da nova aliança instituída pelo Messias. É isso que nós temos que ter em mente quando nós estudamos a antiga aliança. Podemos tratar o Antigo Testamento como sendo a antiga aliança e a nova aliança a partir da instituição da nova aliança por Jesus Cristo. Nós temos que entender essa antiga aliança então como uma profecia anunciando algo que viria, algo que precisaria ser complementado, que foi o caso da nova aliança. Então todos aqueles ritos, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles rituais que tinham no Antigo Testamento estavam anunciando a nova aliança, que é aquela que seria estabelecida através do sangue de Jesus Cristo. Ao lermos a Bíblia sob essa perspectiva, devemos nos perguntar: essa passagem que eu estou lendo aqui, esse trecho, essa porção, ela reflete a antiga ou já está falando sobre a nova aliança? Então é interessante você fazer essa pergunta quando você estiver lendo a sua Bíblia. Será que eu estou tratando aqui da antiga aliança, aquela aliança que estava pré-anunciando, que estava profetizando, que estava anunciando outra que viria? Ou já estou aqui na outra? Por exemplo, quando você vai ler na antiga aliança que proibia determinados alimentos serem consumidos, e você vai ver que, sob a ótica da nova aliança, essa proibição já não há mais. Então é importante você fazer essa diferenciação. Quarto ponto, lei/evangelho. É um quadro importante também para que tenhamos em mente, mas é um quadro um pouco perigoso, dependendo de como a pessoa interpreta. Não entraremos muito em detalhes, daremos só uma pincelada nisso, mas futuramente falaremos a respeito disso um pouco mais especificamente. Mas é semelhante ao item anterior que nós falamos. Lutero foi um dos defensores da distinção entre a lei e o evangelho. A diferença entre a lei e o evangelho é explicada brevemente nestas sentenças. A lei diz: faça isto e viverá. O evangelho diz: está feito, agora viva. Como entender essa questão entre lei e evangelho? Nós somos salvos pela graça, não somos salvos pela lei. Então a fórmula mais tranquila de se entender essa questão lei/evangelho é o seguinte: nós temos a lei, nós não conseguimos cumprir a lei, somos pecadores, e se fosse assim, se nós tivéssemos a necessidade de cumpri-la para sermos salvos, nós não seríamos condenados. Aí Jesus vem, pela graça, nos salva. E nós, muito agradecidos, falamos para ele: Jesus, que maravilha que o Senhor me salvou. E agora, o que eu faço? E aí ele vai falar: agora você vai lá e vive conforme a lei. É mais ou menos isso. A lei é a vontade moral de Deus para nós. Então nós devemos cumprir com a questão da vontade de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Você não pode também, igual muitos falam hoje, agora estamos na era da graça, então a lei acabou, eu não preciso cumprir nada. Não. A lei moral de Deus, ela é eterna. Se Deus queria lá no início que você não matasse os outros, não furtasse, não roubasse, hoje ele continua querendo isso. Então não adianta você falar assim: estou agora vivendo a era da graça, eu vou furtar aqui, vou fazer um gato, vou fazer uma besteira aqui, porque eu estou na graça. Não é assim. Somos salvos pela graça, porém devemos ter uma vida santa. E como ter uma vida santa? Cumprindo a vontade moral que Deus quer que nós sigamos. Simples assim. Então, às vezes, as exigências de Deus revelam a nossa enfermidade moral incurável e nos impelem às graciosas promessas de Deus no Evangelho. Então, a lei vai fazer com que você fique transtornado porque você não vai conseguir cumpri-la, porém, você tem o alívio de saber que, pela graça, pelo Evangelho,
você é salvo. Uma das funções da lei do Antigo Testamento era mostrar a ruína moral humana e levar o pecador a Cristo. Isso que eu acabei de falar. A lei te mostra o quão pecador, quão inútil você é. E aí ela te leva a Cristo. Mas aí vem a pergunta, e as exigências morais do Novo Testamento? Será que elas fazem parte da lei? Elas devem ser cumpridas? Caíram em desuso? E aí, como que analisa isso? No tempo da nova aliança, há um novo poder que capacita o povo do Senhor a refletir sua justiça e a ansiar por seu retorno e pela prometida transformação de nosso corpo. Então, sobre a ótica da nova aliança, nós temos o derramamento do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo vivendo em nós e ele nos capacita, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos sustenta, ele nos faz vencer o pecado. Por isso que Cristo ele nos salvou da escravidão do pecado. Então hoje nós temos o poder que é dado por Deus, por meio do Espírito Santo, de vencermos o pecado. É claro que cairemos, porém progrediremos a cada dia em busca da santificação. Não por méritos nossos, mas por Cristo que vive em nós, por meio do Espírito Santo. O último ponto é a história da salvação. A expressão usada para resumir toda a revelação bíblica, culminando no evento central da vida, morte e ressurreição de Cristo. Você pegou a sua Bíblia para ler, saiba que ali traz a história da salvação. E é isso que nós precisamos saber e termos bem claro em nossa mente. Ou seja, a Bíblia ela é a história de Deus intervindo na história para salvar um povo para si mesmo. É importante a gente ter isso em mente porque a Bíblia não traz detalhes que não interessam. A Bíblia só traz para nós o que interessa para a nossa salvação. Detalhes, minúcias, coisas que não importam, não tem necessidade de estar na Bíblia. Ali só está o que interessa, só o que importa para nós. Você pode se perguntar, de que maneiras esta passagem mostra a humanos corrompidos a revelação progressiva e salvadora que Deus faz de si mesmo? Essa é a pergunta que você pode ter em mente na hora que você lê a sua Bíblia sobre essa ótica da história da salvação. É bem interessante essa questão. Você pode também fazer a seguinte pergunta: onde esta passagem específica que eu estou lendo se encaixa no plano salvador de Deus? Aqui é antecipatória, ela é culminante ou olha para trás para a intervenção suprema de Deus em Cristo? Então faça essas perguntas. Você vai estar dentro do quadro da história geral da salvação e você vai ver em que aquela porção específica que você está lendo, aquele trecho específico, onde ele se enquadra dentro dessa história geral aí da salvação. E a conclusão que nós chegamos é que esses 5 quadros que nós falamos... Nossa, fiz 10. Esses 5 quadros que nós estudamos aqui agora, esses quadros gerais da Bíblia, eles facilitam e muito o nosso entendimento e também nos preservam de interpretarmos textos isolados fora do contexto geral das Escrituras. Por que que eles facilitam o nosso entendimento? Porque, como eu já disse, você pegar um texto isolado da Bíblia sem ter a noção do quadro geral da Bíblia pode te confundir e também vai nos impedir de cometer esse erro, interpretando um texto fora de contexto e acabar aí fazendo interpretações equivocadas. E isso, claro, é perigosíssimo. Por fim, algumas reflexões para nós pensarmos nessa semana. Primeiro, qual é a mensagem predominante da Bíblia? Essa pergunta aqui eu não devia nem fazer, né? Já falei lá no início. Mas vai que você estava dormindo no início da aula e não prestou atenção. Agora tenta responder aí. Qual é a mensagem predominante da Bíblia? E a última pergunta. Você reconheceu alguma estrutura dessas que nós falamos que o ajudou a ver com mais clareza o grande quadro da Bíblia? Pense aí com seus botões. Vou fazer só uma observação rápida, porque caso você tenha adquirido o livro, você vai ver que eu não incluí aqui, dentro desses quadros de leitura, a questão do dispensacionalismo. A impressão que eu tenho ao ler o livro é que o autor ele é um pouco a favor aí do dispensacionalismo e nós somos aliancistas. Então, para não trazer maiores confusões, eu preferi deixar fora essa questão desse quadro aí. Você pode ter essa dúvida caso você tenha lido aí no seu livro aí, tá bom? Então é isso. O vídeo acaba por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários.
e que Deus abençoe a sua vida, abençoe essa semana que se inicia. Um forte abraço e semana que vem, se Deus quiser, te espero aqui, estaremos aqui novamente.